Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Entrando nos últimos dias de novembro, início de dezembro, teremos jogos da 35ª rodada e 36ª rodada. Jogos meio misturados, também teremos um jogo da 32ª rodada, ou seja, não tem, como todos sabem, tanto a rodada 35 como a rodada 36 foi que meio misturado devido a essas... Como é que eu vou usar as palavras? Acho que eu nem vou mais falar mais várzea, porque na várzea é mais organizado. Essas mexidas na tabela aí, que para mim são mexidas direcionadas, parece luta de MMA, sabe aquela luta de MMA, luta casada? Essas mexidas não são aleatórias, são bem definidas, de um campeonato que não tem isonomia nenhum, que é um campeonato completamente desnivelado, provavelmente o mais desnivelado do mundo, e não é por causa dos times, é por causa da CBF, e até dos presidentes dos clubes também, que corroboram com essa bagunça. Então, a gente vai fazer alguns vídeos aqui separados, mas neste momento a gente vai fazer uma análise dos jogos que teremos na terça-feira, dia 30 de novembro. Os jogos do último dia do mês de novembro, dia 30 de novembro. Teremos 4 jogos. 2 jogos pela rodada 35 e 2 jogos pela rodada 36. A rodada 35 ainda não acabou. A rodada 35, deixa eu dar uma olhada aqui, só vai acabar na sexta-feira, como a rodada 36. Ou seja, a rodada 35 e 36 foram diluídas durante aí 2 semanas praticamente. 2 semanas praticamente. Então, os jogos que teremos nesta semana, neste dia 30, dia 30 de novembro, Juventude e Bragantino, pela 35ª rodada. Flamengo e Ceará, pela 36ª. América Mineira e Chapecoense, pela 35ª. E Cuiabá e Palmeiras, pela 36ª rodada. Então, serão esses 4 jogos que teremos neste dia 30 de novembro. E é sobre eles que a gente vai comentar aqui rapidamente, principalmente em relação à tabela classificação, que a partir daí vai ficar faltando 2 jogos para uns e 3 jogos para outros. Apesar de ter times que estão fazendo a 35ª, mas já fizeram a 36ª rodada. Vão jogar a 35ª, mas já jogaram a 36ª. Eu sei, teve um amigo que entrou aqui no canal e falou: pô, mas eu não estou entendendo nada. É meio difícil mesmo. O objetivo é esse, é confundir. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, que eu estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Você se tornando membro, você ajuda o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Na terça-feira, às 7 horas da noite, teremos Juventude e Bragantino. Esse jogo tem caráter decisivo, tanto para um quanto para outro. O mandante, o Juventude, está na zona do rebaixamento com 40 pontos. O time que está à sua frente e fora da zona do rebaixamento é o Bahia, que vai jogar no dia anterior, vai jogar hoje. Eu estou gravando hoje de manhã, segunda-feira, dia 29 de manhã. O Bahia joga nesta segunda-feira à noite. Bom, o Juventude vai ter que secar
esse jogo. Vai ter que secar esse jogo. Esse jogo, se der empate, esse jogo, o Bahia vai a 41 e o Atlético Goianiense a 42. Seria o resultado ideal para o Juventude. Porque se o Juventude ganha o seu jogo do Bragantino, ele vai a 43, ele passa os dois. Se o Bahia ganhar, vai a 43. O Juventude não vai conseguir passar. O Atlético Goianiense, se ganhar, vai a 44. Então não passa. Então, o resultado ideal ou é o empate, tá? Seria ideal que ele pode passar os dois. Mas se tiver também, apesar que eu falei besteira aqui, apesar que se um perder, ou o Atlético Goianiense ou o Bahia, se o Juventude ganhar, ele passa. Se o Bahia perder e o Juventude empata, passa. Então, olhando aqui, mais friamente, aqui, fazendo um cálculo melhor, para o Juventude, o resultado, cara, para o Juventude qualquer resultado vai ser bom desde que ele ganhe o jogo. Essa é a verdade. Qualquer resultado nesse jogo, Atlético Goianiense e Bahia, é bom para o Juventude. Qualquer resultado. Porque se o Juventude ganhar, ele vai passar alguém de qualquer maneira. Ele vai passar alguém de qualquer maneira. Ele só não vai passar... não, até se der, se o Atlético Goianiense perder e o Juventude empatar, ele passa o Juventude. O Juventude passa o Atlético Goianiense. Ou seja, resumindo, o Juventude precisa ganhar. Se o Juventude ganhar o seu jogo contra o Bragantino, ele sai da zona de rebaixamento. Independente do resultado que aconteça até de Goianiense e Bahia. Então, é isso. Se o Juventude ganhar o seu jogo, independente do que aconteça no dia anterior, o Juventude sai da zona de rebaixamento. E o Bragantino? O Bragantino está aqui na 5ª colocação. Os últimos jogos do Bragantino, o Bragantino só teve uma vitória, teve 3 derrotas e um empate. Está ali com 53 pontos, hoje na fase de grupos da Libertadores. Se o Bragantino ganhar, vai a 56 pontos, vai ficar faltando 2 jogos. Cara, vai a 56 pontos. Aí eu acho muito difícil o Bragantino não abocanhar uma fase de grupos. Mas se o Bragantino ganhar, vai a 56, acho muito difícil não conseguir uma fase de grupos. Então, jogo decisivo, tanto para um quanto para outro. Até porque o Bragantino tem o Fortaleza com 52 pontos, tem o Fluminense com 51, então ele pode ver esses times ultrapassarem. O Ceará não, mas o Fortaleza e o Fluminense pode passar. Então, o Bragantino, se perder, pode ter os 2 últimos jogos bem tensos nessa briga pela classificação. Deixa eu dar uma olhada aqui. 48, o Internacional tem. 48. Na verdade, acho que com mais 2 pontos ali também, ou mais essa vitória, ele se classifica para a Libertadores. Aí só vai ficar dependendo se vai se classificar para a fase de grupos ou para o mata-mata ali, que é aquela pré-Libertadores. Cara, time, o Bragantino tem mais, é um time mais habilidoso. Vem aí de uma derrota na final da Sul-Americana, mas o jogador tem que ser profissional. Não é que ele seja frio, insensível, não tá nem aí porque perdeu o título. Não é isso. E na verdade, o Bragantino não perdeu o título, ele deixou de ganhar. O título não era dele. O título não era do Atlético Paranaense. O título estava lá. Alguém ia pegar. Pegou o Atlético Paranaense. O negócio tá perder o título. Ele deixou de ganhar. Perder é quando você tem. Você tem alguma coisa e você deixa de ter. Porque aí você perdeu. Agora, você não tinha um título. Então você não perdeu o título. Você deixou de ganhar. Não pode sentir, irmão. Tem que... Irmão, passou, acabou. Vamos começar a remar. Para o ano que vem a gente está na Libertadores. E
tentar voos grandes. Cara, pela tensão do jogo, pelo Bragantino ficar oscilando bastante também, acho um jogo muito parelho. Para mim, 33,33 os três resultados. Empate, vitória de Bragantino ou vitória de Juventude. Não vejo favorito nesse jogo. Aí amanhã, também na terça-feira, às 8 horas da noite, temos o Flamengo enfrentando o Ceará. Esse jogo, além de um caráter super importante para o Ceará, porque para o Flamengo, o Flamengo pela pontuação, o Flamengo já está classificado para a Libertadores, pela pontuação do Campeonato Brasileiro. Os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro já estão classificados para a fase de grupos da Libertadores. O campeão Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O Flamengo, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer na terça-feira, porque eu estou gravando hoje de manhã, segunda-feira. A tendência é que se tenha muitas novidades em relação ao Flamengo. Pode ser que o Flamengo vá para esse jogo contra o Ceará com um auxiliar técnico. Vá com auxiliar técnico. Que, a princípio, até pela pressão da torcida e de tudo que aconteceu, acho muito pouco provável que o Renato Portaluppi continue no Flamengo. Muito pouco provável. A passagem dele pelo Flamengo não foi nada do que ele imaginou. Muito culpa dele. Fala demais. E, infelizmente, foi técnico de menos. A gente não pode esquecer a sequência maravilhosa que ele teve no Flamengo. Mas essa sequência maravilhosa, não vou dizer que foi sorte. Lógico que não foi sorte. Ele tem competência. Mas o Flamengo precisa de um treinador muito mais tático. Muito mais tático. O elenco do Flamengo necessita de um treinador mais tático. E não é o Renato, esse cara mais tático. Na verdade, aqui no Brasil, treinador tático, são muito poucos. Essa é a verdade. Estudiosos são muito poucos. E os que têm, por característica, são mais reativos, o que não é o caso que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa de um treinador tático, mas que seja propositivo. O Renato é propositivo, mas não é tático. A forma dele, ele coloca muito individual acima. Acho isso legal, mas não pode ter mais individual do que tático. O individual tem que ser no máximo estourando 30%. O time tem que ser mais tático. Isso o Flamengo não é. Então, o jogo do Flamengo contra o Ceará, o Flamengo vem aí de uma ressaca da não conquista da Libertadores, perdeu para o Palmeiras, todo mundo sabe, de 2-1, numa falha do Andrés Pereira, que acontece, é um puta de um jogador, um grande jogador, mas está muito abalado, a gente não tem a menor ideia de qual é o time que o Flamengo vai jogar. Acredito que o time do Flamengo, acredito eu, pela experiência que jogadores têm, jogadores de Europa, jogaram muito tempo na Europa, acredito eu que eles vão querer dar uma resposta. Vão querer dar uma resposta nesse jogo. Uma resposta para eles, um pedido de desculpas à torcida. Mas é lógico. O início do jogo vai ser pesado. Mas depois, irmão, esquece que perdeu o título. Vai jogar e vai querer ganhar. Vai querer ganhar. Então, eu não tenho a menor ideia de qual é o time. Mas eu acredito que os jogadores do Flamengo vão querer, neste final de campeonato, terminar de maneira honrosa. Até porque é isso que eles têm que fazer. Já que título não tem chance. Matematicamente ainda tem. E eu já vou falar. Matematicamente ainda tem. Mas ninguém acredita. Na verdade, nem eles. Mas eles vão querer
terminar de maneira honrosa. Só que a maneira honrosa que o Flamengo tem, o Flamengo está a 8 pontos do Palmeiras. Dificilmente o Flamengo vai perder o vice-campeonato. Dificilmente o Flamengo vai perder o vice-campeonato do Palmeiras. A não ser que esses últimos jogos o Flamengo realmente abandone por completo o Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai fazer o 35º, ou seja, o Flamengo falta 4 jogos. O Palmeiras faltam 3. Então, dificilmente o Flamengo perde essa vice-liderança. Então, a maneira honrosa que o Flamengo tem é ficar ali, sendo vice, até porque entra um dinheirinho a mais. Então, se estou ali com os jogadores, sou um dos mais experientes, eu ia falar, irmão, está todo mundo em condições? Vamos entrar com o mesmo time que a gente entrou contra o Palmeiras. Vamos jogar. Vamos levantar a poeira e vamos para dentro. Vamos tentar. O time é bom, aconteceu uma falha, também não foi por causa dessa falha que não ganhou o título, que a gente não sabe o que ia acontecer, mas vamos mostrar a galera que a gente está com vontade. A gente vai se unir mais ainda para conquistar mais coisas no próximo ano. Então, isso é o meu pensamento. Para mim, se o Flamengo for com time reserva, o Flamengo vai estar todo errado, vai estar menosprezando a sua torcida. Vai estar menosprezando a sua torcida. Até porque eu acompanhei aqui na minha cidade, após o jogo, o Flamengo não ganhou a Libertadores, uma porrada de torcedor na rua andando de camisa. No dia seguinte, no domingo, tinha uma porrada de torcedor com a camisa do Flamengo. Ou seja, o torcedor do Flamengo ficou triste, mas ficou do lado. Pelo menos uma boa parte. Então, o Flamengo tem que ir com o time principal. E o Ceará? O Ceará, pelos resultados que aconteceram, favoreceu muito o Ceará. O Ceará hoje está na pré-Libertadores. Está a 1 ponto do Internacional, está a 3 pontos do América Mineiro, que também pode chegar. A briga do Ceará é ali contra o Internacional, América Mineiro, Fluminense está um pouquinho mais acima, o próprio Fortaleza. O Ceará tem todas as condições, só depende dele, de estar na próxima Libertadores, mesmo que seja pré-Libertadores. O lado emocional, talvez do Ceará, esteja melhor do que o do Flamengo, principalmente no início do jogo. Então o Ceará tem que aproveitar o início do jogo. Se o Ceará ganhar esse jogo do Flamengo, vai a 52 pontos. Não deixa Internacional e América Mineiro ultrapassarem e continua a sua caminhada. Cara, por a gente não saber como é que, de ânimo, e qual é o time, quem vai estar no banco de reserva, isso tudo, eu não consigo colocar o Flamengo como favorito, tá? Diante de tudo que aconteceu. Nessas circunstâncias, para mim, 33, 33, 33. 33 para Flamengo, 33 para empate, 33 para Ceará. E tem um outro detalhe. Esse jogo é muito importante para o jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro. Porque se o Flamengo ganhar esse jogo, o Bahia vai enfrentar o Atlético Mineiro o jogo do título do Atlético Mineiro matematicamente. Se o Ceará empatar ou ganhar, o Bahia, lá do Nordeste, vai pegar o Atlético Mineiro campeão matematicamente. Então tem uma certa diferença. Então o Ceará empatando ou ganhando, ele pode ajudar o seu arquirrival do Nordeste, o Bahia. Então vamos para o outro jogo. América Mineiro e Chapecoense. Olha aí, às 21 horas. Por isso que é importante o Ceará ganhar. O América Mineiro que está atrás, joga em casa contra a Chapecoense. Então a pressão em cima do Ceará para ganhar é muito forte. Porque se o Ceará empatar, deixa eu dar uma olhada aqui, se o Ceará empatar, o Ceará vai a 50 pontos. Se o Ceará empatar, o América Mineiro não passa. O América Mineiro não passa.
vai ficar um ponto atrás se ganhar da Chapecoense, que deva ganhar. Mas pode perder a posição para o Internacional. Só que o Internacional só joga na segunda-feira, dia 6. Então, cara, o Ceará, se empatar, ele continua na zona de classificação para a Libertadores. O empate do Ceará não é mal. Então, o outro jogo é América Mineiro e Chapecoense. América Mineiro, se ganhar, ele passa o Internacional. Fica ali com 49 pontos, mesmo número de pontos do Ceará. E vai passar o Ceará, porque vai ficar com 12 vitórias. A situação é que se o Ceará empatar, o Ceará fica na frente. Agora, se o Ceará perder e o América Mineiro ganhar, o América Mineiro entra no lugar do Ceará. Então temos jogos importantes. O América Mineiro tem que torcer pro Flamengo ganhar. E se o Flamengo ganhar do Ceará, o América Mineiro ganhar, o América Mineiro entra no lugar do Ceará. Esse jogo aí não tem muito o que falar, América Mineiro favorito. E o último jogo é Cuiabá e Palmeiras. Palmeiras vem aí de mais um título da Libertadores, merecido. E vem de uma certa ressaca, né? Já está classificado para a Libertadores, então não tem. Já estava classificado para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então, não tem muito o que falar. Está ali com 59 pontos. Pode querer tentar pegar o Flamengo para terminar na segunda colocação. Eu não acredito que esse seja um grande objetivo do Palmeiras. O objetivo do Palmeiras é terminar aí o Campeonato Brasileiro de maneira honrosa, até porque no Campeonato Brasileiro, das 5 últimas partidas, o Palmeiras só ganhou uma. Então, acredito que esse jogo contra o Cuiabá seja um jogo tenso para o Cuiabá. E para o Palmeiras, irmão, a galera ainda vai estar em ritmo de festa, vai estar manguaçado. Não é que vai fazer corpo mole, mas o Cuiabá tem uma chance de ouro de ganhar do Palmeiras. Porque, irmão, a gente sabe. Os caras estão comemorando, chegaram aí no domingo de madrugada, deve ter ficando manguaçado, vai se apresentar hoje, aí viaja. Ou seja, acredito até que o Palmeiras possa ir com o time todo reserva. Essa é a minha condição. E eu, se sou a diretoria do Palmeiras, também dou esse descanso aí pra galera comemorar bastante. Ah, mas aí vai estar sendo injusto que os outros times estão disputando com o Cuiabá. Irmão, aí, parceiro. Os outros times que tinham que cuidar dele. O Palmeiras está fazendo a parte dele e foi campeão da Libertadores por mérito. Então o Palmeiras acredita que vai jogar, parceiro. Porque a Libertadores já tá, foi campeão, parceiro. Pro Palmeiras é cumprir tabela. Cuiabá não. Cuiabá tá aqui com 43 pontos, mais uma vitória, chega aos 45. E aí pode dar adeus de vez a qualquer possibilidade de rebaixamento. Falta muito pouco para o Cuiabá. Cuiabá também pode jogar pelo empate. Vai a 44 pontos, vai ficar com 35 jogos, que ele só tem 34, abre mais um pontinho em relação ao Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense, se ganhar o seu jogo do Bahia, vai a 44 pontos também, fica igual ao Cuiabá e passa o Cuiabá, mas aí empurra Atlético Paranaense e Atlético Paranaense. Ou seja, para o Cuiabá, a derrota é muito ruim, lógico. Mas o empate, a vitória é sensacional, mas o empate também não é tão ruim, pelo que o Cuiabá quer, que é permanecer na Série A. Então, irmão, vai ser um jogo tenso para o Cuiabá, um jogo simplesmente protocolar para o Palmeiras. Isso pode ser um perigo, que não vai ter mais pressão, porque o objetivo era a Libertadores e conquistou, acabou. Agora é final de festa. Essa é a grande da verdade. E se eu sou o Palmeiras, eu já dou férias para os jogadores. Porque já vai saber aí a data a Copa do Mundo, né? Que o Palmeiras vai disputar de clubes, né? Fazer aí uma programação. Então eu já começo a deixar o time descansado. Apesar que eu acho que é só ano que vem. Mas eu já daria férias aos jogadores. Eu já daria férias aos jogadores. Mesmo faltando 3 jogos. Principalmente para alguns. Então, Cuiabá e Palmeiras, irmão, eu
eu coloco Cuiabá com uma pequena vantagem. Eu coloco Cuiabá 40%, 30% empate, 30% Palmeiras. Essa é a minha visão. Terça-feira de muitas emoções e de muitas mexidas na tabela, principalmente na parte de baixo da tabela. Essa foi a minha análise dos jogos desta terça-feira, dia 30 de novembro. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!